Oi, gente. Espero que o microfone hoje esteja carregado, né? Hoje é terça-feira, eu acho que é 19 de maio. E eu resolvi gravar esse vídeo depois de ontem, né? Depois de muito tempo, me lamentando pelas minhas tristezas, eu ter decidido ir com meu marido caminhar barra fazer um exercício fora, né? Caminhando na pracinha. Caminhada barra corrida. E posso dizer que foi maravilhoso, então eu aconselho, sabe? É muito bom pra saúde mental. Eu tô muito bem desde que eu caminhei. Então, o vídeo eu quero rapidamente focar nisso. Então, eu concluí o meu exercício, que é mais leve, né? E meu marido foi fazer o dele. Então, enquanto ele fazia o dele, eu fiquei aguardando ele sentada nos bancos da pracinha. Então, era por volta de 9 da noite e não tinha muita gente por conta do horário. Mas tinha alguns adultos que levaram seus filhos, né? Tinha um jovem sentado na ponta e tinha alguns outros jovens se divertindo de uma forma assim, bem divertida. E eu sentei lá e eu tava me sentindo tão leve, sabe? Com a alma tão em paz. E eu resolvi admirar as coisas. Então eu comecei a olhar os jovens que pareciam crianças se divertindo, jogando alguma coisa no outro que eu não sei bem exatamente o que era, porque eu estava bem distante, mas eu estava olhando. E as crianças rindo, se divertindo. Aí tinha um adulto, né, que era o pai de uma das meninas. Enquanto as filhas estavam se divertindo à beça, o pai não saía do celular, não tirava os olhos de uma tela. E assim, perto de mim tinha um jovem que também estava aguardando, acho que a amiga, a namorada, e também não saía da tela. E tinha outros adultos, né? Mais dois que eu acho que eram pais de outras meninas. E eles estavam conversando porque estavam um com o outro, né? E eu estava totalmente sem telas. Enquanto eu olhava para aquelas crianças, eu comecei a lembrar da minha infância e dizer: caramba, eu fui tão feliz. Sabe? Eu não tinha basicamente nada que a maioria das crianças tem hoje, né? Ou até mesmo que eu tenho hoje. Mas eu era muito feliz simplesmente por viver do jeito que eu vivia, brincando daquele jeito, sabe? E eu comecei a admirar. Eu começava a olhar para uma criança e minha mente imaginava. E só de pensar na leveza daquelas crianças, na liberdade delas poderem ser elas mesmas, sabe? E de se divertirem sem uma tela. Tipo, não é toda criança hoje em dia que se diverte, também tem isso. Porque, infelizmente, muitas dessas crianças hoje em dia foram colocadas frente a uma tela e não tem infância, sabe? Não tem essa infância de correr, brincar. É apenas uma tela. Elas vivem em volta de uma tela. Isso é muito triste. Eu já vi muitas crianças assim. E isso é muito triste. Crianças que não querem brincar porque querem estar com uma tela na mão. Porque alguém, né, seus pais ou alguém, ensinaram essa criança a ser assim. E eu estava olhando. Enquanto eu olhava aquela criança, eu não sentia vontade. Aquelas, né? Porque tinham aquelas crianças e aqueles jovens que pareciam crianças da forma que estavam brincando, que era bem diferente do outro jovem que estava na ponta, que não saía do celular e do pai, né? Do adulto. Eu comecei a pensar, sabe? E eu percebi que eu não sentia vontade. Eu estava sem o meu celular naquele momento. Eu não senti vontade de ter meu celular ali. Eu não senti vontade de pegar meu celular e ficar numa tela. Eu fiquei comigo. Caramba, Jéssica, por que você não trouxe um caderno de desenho? Aí no momento eu ficava, não, você veio só fazer seu exercício, como é que você ia fazer o caderno de desenho? Eu fiquei com uma vontade tão grande de desenhar, sabe? E aí a gente vê, hoje a gente vive essa tristeza porque nos afogamos no meio das telas e não percebemos a tristeza que uma tela pode nos trazer. Tipo, eu sei que tem momentos que é bom, sim. Eu tô gravando esse vídeo através de uma tela, mas muitas vezes muitos adultos não param um pouco para conversar, sabe? Jovens, adultos, crianças também, infelizmente, não param para conversar, para olhar olho no olho de outras pessoas. Sempre que estão em algum lugar, estão com uma tela. E foi aí que eu percebi que eu estava me sentindo muito infeliz. Mas no momento que eu saí, deixei a tela,
fui fazer um exercício fora e comecei a admirar a beleza daquelas crianças na brincadeira simples, daqueles jovens que se divertiam de uma forma simples e tola, que foi divertido demais. Eu percebi que as telas nos deixam cada vez mais depressivos e a gente não percebe. E também foi aí que eu entendi que eu desenhei um desenho do Pequeno Príncipe que eu deixei aqui na comunidade, eu postei. E eu pesquisei algumas frases para botar nele, mas sempre me via a frase mais óbvia que tem, né? Só que eu disse, não, quero outra frase. Só que quando eu li a frase que dizia assim, os adultos são solitários porque constroem muros ao invés de pontes, essa frase marcou-me. E eu coloquei essa frase. Então foi aí que eu comecei a observar. De fato, os adultos são solitários porque constroem muros ao invés de pontes. O que é um muro hoje em dia? Aquele adulto que, ao invés de estar ali admirando e dando a possibilidade de alguém chegar até ele, conversar, ou até mesmo a filha dele ficou vários e vários minutos chamando o pai pra ir brincar com ela. Pai, me balança aqui no balanço. E ele, peraí. Tipo, porque ele tava no celular. E eu fiquei, tipo, o muro que a gente criou hoje em dia é as telas, é as redes sociais, é estar vidrado numa tela. E, sabe, hoje em dia a gente criou esse muro. É por isso que somos solitários, reclamamos tanto de não ter pessoas, mas muitas vezes nós mesmos nos fechamos. Aquele jovem que estava ali, sabe, que podia estar admirando. Aí eu me lembro do dia em que eu estava no dentista e a moça chegou para mim. Se eu tivesse com um muro nas mãos, né, com uma tela, não teria acontecido a conversa, né, porque se eu tivesse com o celular na mão, seria uma barreira impedindo para que a gente tivesse uma conversa. Só que eu estava sem nada, eu estava ali livre e ela também. Então a gente teve uma conversa maravilhosa. Eu já vi essa jovem 2 vezes depois disso e ela tá sempre conversando. Incrível que ela nunca tá no celular. E, gente, é isso que eu queria dizer, sabe? Que a gente aprenda a contemplar as coisas, que a gente aprenda a olhar e sair das telas. Muitas vezes a nossa infelicidade é porque a gente está o tempo todo focado numa tela, a gente está o tempo todo olhando para uma tela na palma da mão. Viramos zumbis. Que a gente aprenda a ser como essas crianças, sabe? Que a gente saia apenas para olhar o belo, se divertir. E em vez da gente estar construindo muros, que muitas vezes você pode dizer, mas eu não construo muro. Porque às vezes o muro que a gente construiu é ficar com o celular o tempo todo na palma da mão. Que a gente construa pontes para que possamos conhecer outras pessoas, sabe? E pela primeira vez, eu cheguei em casa. Gente, eu não me senti infeliz. Eu cheguei em casa, eu tomei água, peguei um livro, fui ler. Depois de ler, eu desenhei. E eu não peguei numa tela, e por incrível que pareça, eu não senti tristeza. E é isso que eu queria dizer aqui para você. Sabe, abraça a vida. Sai um pouco das telas. Muitas vezes a gente não conhece pessoas novas porque a gente está sempre olhando para baixo, ao invés de olhar para frente. Aproveita os teus filhos, teus netos, teus amigos. Mesmo se você estiver sozinha, aproveita as pessoas que estão ao teu redor, tua mãe, teu pai. Sabe? Aproveita para olhar, para prestar atenção nos detalhes. Muitas vezes deixamos de ser felizes porque esquecemos de observar os detalhes, porque esquecemos de ser como crianças. Aqueles jovens, eles conseguem ser como criança e eu ri bastante. Eu lembro que eu falei, poxa, alguém me convida para correr também aí, jogando bola. Tinha adolescente jogando bola, tinha criança correndo. Que a gente possa se apaixonar novamente pela vida. Não estou dizendo que você não possa ficar olhando para uma tela. Claro que tem coisas que a gente gosta de estar assistindo e tem coisas que são boas para assistir, mas não deixa a tua vida passar inteira sendo perdida diante de uma tela. Tem muita vida fora dela te esperando e muitas coisas maravilhosas, sabe? Enquanto eu tô aqui gravando, eu tô aqui no quintal, passou 2 pombos aqui voando, a coisa mais linda. Eu gravando aqui e olhando para eles. Acabou de passar um passarinho. Gente, é isso. Sai da tela e vai ser feliz. Que Deus abençoe sua vida. Muita luz, muita